quarta-feira a gente vai ter o que a gente chama de super quarta, né? Depois eu vou explicar mais ali o que é que a gente vai ter nessa tão movimentada quarta. Começa com a reunião, né, do Fed Meeting na quarta-feira. Nenhuma novidade ali, digamos, de certa maneira. A expectativa, na verdade, é pela manutenção da taxa de juros, né? 96,9% de probabilidade de manutenção. Então a gente não tem nenhuma novidade ali, na verdade, nesse quando irá realmente, de fato, iniciar esse processo, né, da queda da taxa de juros. Por enquanto, o mercado precifica quarta-feira nenhum movimento na taxa de juros americano por hora. Passando para o próximo slide, Douglas, aí a gente já consegue ver um pouco, né, como que ocorreu a movimentação ali das expectativas de qual que vai ser o target rate dessas taxas americanas, e aí a gente vê que já para a próxima reunião, né, sem ser nessa agora de janeiro, na de março, um aumento das probabilidades de que a gente comece ali o primeiro corte, né, saindo do range de 5,25 para 5,50 e passando por range de 5 para 5,25. Então a gente teve realmente aí um estresse rápido, né, nas taxas de juros, o que praticamente caiu bastante a probabilidade que a gente começasse esse início de corte de juros americano já na reunião de março, e, na verdade, passando para a próxima reunião, para a seguinte, mas agora isso já mudou um pouco, né, nessa última semana, o que acabou mexendo aí no próximo slide que a gente consegue ver na matriz de probabilidade desses cortes de juros, né? A gente teve ali uma pequena modificação semana passada, né? Na reunião de 20/3 ainda se apostava, né, que a maior probabilidade seria a manutenção da taxa de juros ali, e agora a gente já começa a ver uma redução para o mês de março, terminando ali, né, o ano, espera-se que se termine o ano, o range da taxa de juros americano na faixa de 3,75 a 4, isso aí permaneceu inalterado, né? Então, na verdade, o que a gente teve foi simplesmente essa mudança nas expectativas em relação à reunião de março, o que isso também, né, a gente depois vai ver, deu uma melhorada aí, né, nos ativos de risco, os mercados de bolsa, principalmente nessa semana, começaram a andar. Falar agora também no próximo slide, né, principalmente ali, né, quais são as principais pautas que a gente vai ter nessa semana. A taxa de juros americana, né, quando a gente vê o 10-year, praticamente estável nessa semana, né, vinha numa trajetória de alta, começou a estressar um pouquinho, mas depois, ao final da semana, já recuou, então praticamente a gente teve uma lateralização, porque na super quarta aí que a gente vai ter a reunião do Fed, a nossa reunião do Copom e a reunião do Banco Central inglês. Nessa semana também, né, a gente vai ter na sexta-feira o payroll e balanços das grandes empresas de tecnologia em Nova York. As principais empresas ali que a gente está falando de Alphabet, né, que é do grupo da Google, Amazon, Apple, Microsoft e Meta. Todas essas vão divulgar resultados nessa semana. Outras empresas de tecnologia que já divulgaram resultado, tiveram bons resultados, inclusive a gente teve uma boa valorização de NVIDIA, AMD, outras empresas de tecnologia, então vamos observar como é que vai ser esse comportamento do mercado. Crise imobiliária na China, né, isso vai e volta a questão da Evergrande, então assim, a gente sempre está vendo essa questão como que pode movimentar os juros, mas isso já está há bastante tempo aí, então, mas é sempre um ponto da gente ficar atentos. Na questão, principalmente quando a gente olhar Brasil, aí realmente, né, a gente vai ter discussões aí, né, da MP da reoneração, mudança de meta fiscal, né, então, assim, praticamente o mercado não trabalha com a meta de déficit zero. Vamos ver quando vai ser o anúncio do governo, mas começa ali já corredores ali do mercado falando, né, expectativas de déficit de 1% do PIB é meio que o que está na mesa. Outra questão que a gente teve nessa semana que passou, isso já foi falado na sexta-feira ali, né, negado, a possibilidade de que o Manteiga fosse presidente da Vale. Isso já fosse CEO da Vale, isso já foi negado, né, pelo mercado, muito naquela questão do balão de ensaio, né, soltar a notícia, ver como que vai ser a reação. Obviamente já se esperava uma reação negativa e isso foi recuado. Agora quem fica ali como grande favorito, né, a assumir o posto é a continuidade do Bartolomeu. Talvez ali o Manteiga pode ir para o conselho da Previ, fazer parte de alguma parte do conselho da Vale, mas não de maneira direta.
Passando também ali, falando de Brasil, né, a gente teve um dado de IPCA, o IPCA 15 um pouco mais baixo, 0,31, contra uma expectativa de 0,47, o que também já deu uma movimentada ali, né, na nossa matriz, né, quando a gente olhar no próximo slide, Douglas, ali que já estava mostrando, a expectativa do Copom, tudo praticamente inalterado. O que a gente, na verdade, teve foi uma pequena mudança ali, né, que antes, para a reunião de agosto, esperava-se que a gente ficasse em 9,75. Todas as matrizes ali que a gente continuasse 11,25 na próxima, 10,75, caindo. Aí, na reunião, né, de 1/8, a expectativa era que se ficasse em 9,75 e agora a gente já começa a trabalhar um pouquinho mais, estender para 9,50. Então, acho que a gente vamos aguardar aí, né, o Copom que a gente vai ter na quarta-feira, mostrando aí, né, o resultado no próximo slide para a gente ter realmente no que foi que movimentou os mercados. A gente já teve ali na semana do Ibovespa, começou um pouquinho mais tensa, né, com quedas, mas já aliviou ao longo da semana. A gente acabou fechando com uma alta de 1,04%. O dólar com a ligeira queda de 0,33%, o IFIX com uma queda também de 0,26%, e o S&P 500 também com uma alta de 1,06%, muito nessa questão que a gente está falando aqui, na movimentação dos juros nesse período.